Tudo bem? Tudo certo? Como é que vocês estão aí em casa, galera? Juventude, Mi Centro-Sul, curiosos, ansiosos por essa manchete. Extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Nós temos visto todos os dias relatórios de morte, relatórios de pânico, mas nós somos daqueles contados como os que creem. Então, a mensagem que nós queremos passar essa noite não é mensagem de pânico, não é alarmar o teu coração. Poxa, já é tanta notícia, notícia triste, notícia desafiadora, mas o nosso intuito essa noite é encher o teu coração de esperança. É para que a tua fé nesses dias seja fortalecida. E eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia. Pessoal que está assistindo pelo celular, pegue a Bíblia de papel, que a gente vai estudar um texto específico. É importante você estar ali, lendo na sua versão, fazendo aquela meditação. Então por isso que é importante você ter uma Bíblia do seu lado hoje, que a gente vai tratar algo muito, que esses dias tem sido muito enfático, muito, em todos os ministérios a gente tem visto as mesmas perguntas. É o fim, é a grande tribulação, é isso, aquilo. Mas nós vamos saber o que a Bíblia diz a respeito desse tempo. E se a gente for dar um tema dessa noite, além do extra, o mundo acabará amanhã de manhã, eu diria, ainda não é o fim, mas é o começo do fim. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 24:3. E deixa aberto a noite inteira, a partir de agora. Mateus capítulo 24, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Então a gente vê que não é uma pergunta desse tempo, é uma pergunta que os discípulos de Jesus faziam naquele tempo, há 2000 e tantos anos atrás. Continuando, Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será um fim. Pausa aí. Eu sei que você está com saudade de um pregador, o pastor falar: diga ao irmão ao seu lado. Está com saudade? Dá um joinha aí. Eu estou com saudade. Quando eu cultuo, às vezes a gente fala isso para outro irmão, por de trás, por da frente. Está com saudade? Eu também estou com saudade. Mas você vai digitar ainda não é o fim. Pode digitar aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. Ainda não é o fim, porque você pode estar assistindo sozinho, pode estar assistindo com familiar, pode dizer familiar, mas você pode também teclar: ainda não é o fim. Amém? Vamos lá. Próximo. Não tenham medo, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos o odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então a gente entende que tem uma ordem cronológica. Não é simplesmente aconteceu uma guerra, já é a volta de Jesus. Não, existem sinais. Então o que nós estamos vendo no dia de hoje é um sinal. E aqui Jesus compara como dores de parto. A volta dele, os sinais como
parto. Eu não sei o que é dor de parto. Eu sei que quando o homem é atingido, principalmente no futebol, quem joga futebol sabe, quando o homem é atingido nas partes baixas, me falaram que é parecido com uma dor de parto. Eu não sei. Que é a mulher que tem que responder. Mas mulher também não tem partes baixas. Mas imagina aí você homem, essa dor. E hoje eu conversando com uma pessoa que sabe o que é dores de parto, minha mãe que teve 3 filhos. Eu falei, mãe, me explica aí melhor o que é uma dor de parto. E aí ela fala que quanto mais me falou para Ingrid que ainda não tem filho ainda, e vai dar tempo, amor, de ter filho, calma, que a dor de parto, a contração, ela, quando está no início da gestação, ela tem um ritmo. Então, quando vai chegando mais perto de nascer o bebê, essa contração aumenta. Então, o que a gente viu aí? Heresia, eu pontuei, guerras, rumores de guerra, terremoto, fome. Isso sempre teve. É inegável que já teve guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aqui guerra regional. No mundo inteiro já teve guerras. Mas nesses tempos que nós estamos vivendo, é algo intenso. Aí a gente está vendo imagens do Trump com um general iraniano, ali o símbolo do comunismo. Aí vocês podem ver também, lembrar do coreano lá que ameaça explodir o mundo inteiro. Então guerra sempre teve, mas nesses tempos intensificou rumores. Aqui mesmo, você que acompanha noticiário, os Estados Unidos já mandou ali uma frota para perto da Venezuela, alegando combater o narcotráfico. Isso é rumor de guerra. A qualquer momento, a gente viu também essa semana navios iranianos cercando, provocando uma frota dos Estados Unidos lá no oceano, que fica próximo. Então, nós estamos vendo, desde a epidemia do Covid-19, desde a fome, não sei se vocês sabem, o que mais mata no dia de hoje é a fome. Aí quando a gente pensa em fome, é só lá o povo africano. Não, aqui na Venezuela morre gente de fome. Talvez não seja algo do nosso cotidiano aqui no Amazonas, que tem peixe, a gente pesca, a gente planta, mas morrem milhões de pessoas por ano de fome no mundo inteiro, numa escala cada vez maior. Doenças, porque é novidade aqui, o Covid é uma doença inédita, mas já teve o HN1, outros vírus aí que mataram muitas pessoas. Então a gente vê uma intensificação nos tempos de hoje. E esses mesmos questionamentos que nós fazemos, quando é? Jesus respondeu: você não precisa saber, mas nós podemos analisar os sinais. Porque Jesus mesmo disse, nem o Filho, nem os anjos, nem ninguém sabe quando será, senão o próprio Deus. E aí, o que a gente quer fazer com essa pergunta? Quando será? Quando será? Nós temos que saber fazer a pergunta correta. Quando chegar, eu estou pronto? Eu estou preparado? Porque existe algo muito mais importante do que saber quando será. Quando será? É saber se nós estamos cumprindo a nossa missão. E aí fala de perseguições. Quando a gente fala de perseguição, a gente pensa lá nos países perseguidos da Ásia, do Oriente Médio. No Brasil tem perseguição. Eu estava vendo um documentário esses dias sobre a educação brasileira. É impossível ter um TCC, seja de pós-graduação, mestrado, doutorado, o cara falar sobre o cristianismo e ser bem avaliado.
Agora, se o cara falar sobre comunismo, socialismo, seja lá o que for, então tem uma perseguição sim incubada. Talvez não enforcam pessoas, mas experimenta na tua faculdade, na tua escola, dizer que é crente, que é cristão, que vive em santidade. Meu amigo, tu vai ser ridicularizado. É uma perseguição incubada. E existe perseguição em todo canto. Se o cara decide ser um cristão genuíno, se prepara para a perseguição, a oposição à fé, aquilo que ele crê em Jesus. E aí a gente vê também que Israel, tem uma imagem aí, Israel é o relógio de Deus para a nossa vida, para as nações. E já tentaram vários tratados de paz entre Israel e a Palestina. Teve um mais recente. Aí em cima está o presidente da França com o premier israelense. Embaixo está o genro do Donald Trump. Então, e Jesus fala sobre a figueira. Israel é a figueira. E lá na Bíblia fala, quando está chegando o verão, você sabe, você olha para a figueira e você sabe que está chegando o verão. E assim é o sinal do fim dos tempos. A figueira de Deus é Israel. Então você quer saber realmente se está caminhando para o fim? Olhe para Israel. Não só um tratado de paz, mas perseguições, situações externas ali ao redor de Israel. Analise. Outra coisa, a escatologia é o estudo do fim dos tempos. E eu tomei nota, um escritor chamado Russell Shedd, ele disse: escatologia não tem o objetivo de responder às minhas curiosidades, mas sim de despertar a minha responsabilidade. Eu e você, como cristão, nós temos uma responsabilidade aqui. Nós colocamos uma enquete no Instagram. Se hoje fosse o teu último dia, inclusive o tema dessa noite é uma música de uma banda que eu curtia, que acabou, curtia muito, chamado Cats Barnea. Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. E nós fizemos essa pesquisa no nosso Instagram. É claro que o nosso rebanho está identificado. Eu tenho certeza que se o cara pudesse responder ali e disser: eu quero ser anônimo, não quero aparecer, o cara ia dizer realmente o que ele quer. E aí muitas perguntas, né, nas respostas o cara vai dizer: não, eu vou pregar para minha família, eu vou pregar para o meu vizinho. Ele vai dar uma resposta gospel, claro. Mas fizeram uma pesquisa. Uma universidade cristã fez uma pesquisa com os jovens dos Estados Unidos, e eu tenho certeza que é a realidade daqui do Brasil também, perguntando o que você faria se Jesus voltasse amanhã. A maioria das pessoas, 90%, porque nessa o cara pôde ser sincero, 90% disseram coisas pessoais. Desde eu ia pedir para qualquer pastor me casar, porque eu não posso, lá no céu não tem casamento, então eu tenho que curtir aqui a parada. E aí qualquer pastor, padre me casasse, e aí eu já ia na bênção para o céu. Ou então eu, sei lá, eu pregaria, eu faria coisas que eu nunca fiz e tal. Mas a grande maioria respondeu coisas pessoais. Eu conquistaria isso, eu ia me declarar para fulana que eu nunca tive coragem. Ou situações assim que ele não teve coragem a vida inteira. Nesse tempo ele falou: agora aos 48 do segundo tempo eu vou ter coragem e vou lá e faço. Mas aí o que a gente entende? Nós nascemos com uma missão. Meu irmão, se eu tivesse 24 horas, dá tilt na minha cabeça. E olha que eu sou crente, eu tento me santificar, mas o que vem logo de cara é passar um bom tempo em arrependimento, pedir perdão de todo tipo de pecado. Ia estar enclausurado. Eu não sei.
Tanto que Jesus disse, a hora a gente não sabe, porque se a gente soubesse, a gente ia fazer quase que por imposição. Jesus está voltando, agora eu vou deixar aqui meu pecado, agora sim eu vou ajeitar minha vida. Então, Ele não quer que a gente fique alarmado. O que Jesus quer é que nós estejamos vigilantes e preparados. Não viemos ter debate teológico, a presbiteriana, a batista, a Assembleia de Deus tem essa linha, tem essa teoria, tem essa linha teológica. Não vamos discutir pré-milenismo, pré-tribulacionismo, isso, aquilo. O que nós queremos transmitir hoje a você é que você esteja ciente da tua responsabilidade para o fim dos tempos. E a gente vai ler lá Atos 1, a partir do versículo 3. Todos nós, crentes neopentecostais, sabemos desse texto que fala sobre o batismo do Espírito Santo, mas fala também da volta de Jesus. E a partir do versículo 3 diz assim: depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Próximo. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a pouco vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntavam: é agora o que o Senhor vai devolver? Que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Pause aí. Diga ao irmão ao seu lado: não cabe a você saber. Próximo. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Aleluia! Mas nós vemos mais uma vez os discípulos questionando, quando Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e ele voltou para os discípulos e ficou 40 dias com eles, ensinando, instruindo. E aí eles perguntaram: tá, Senhor, o Senhor morreu, cumpriu as profecias, o Senhor ressuscitou, mas sim, a pergunta que não quer calar: quando o Senhor vai restaurar Israel? E eles estavam perguntando isso porque eles pensavam que era o reino físico. Quando é que Israel vai reinar de novo? Quando é que o Israel não vai ser mais oprimido, seja por Roma, seja lá por quem? E Jesus disse: não cabe a vocês. E sempre você atenta. Imaginem Jesus andando com o cara, vendo milagres, tendo intimidade com Deus, experiências sobrenaturais. E eles sempre faziam perguntas baseadas no terreno. Vocês sabem daquela mãe lá que perguntou: Senhor, permita que o meu filho sente ao teu lado. Ela estava pensando no poder como se fosse o poder daqui da terra. E ela queria o mesmo poder de autoridade lá no céu. E Jesus falou: opa, não é assim que funciona. Aquele que quer ser grande tem que servir. E aí, perguntas recorrentes. E a gente pensa: poxa, esses caras são vacilão. Não, eles tiveram coragem para perguntar a mesma pergunta que a gente quer fazer. E hoje Deus está dizendo: faça a pergunta correta. O nosso reino, e Paulo fala, a nossa pátria é celestial. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar numa zona de conforto. Já está final dos tempos, os sinais estão à porta, Jesus está voltando agora, eu vou atar minha rede e vou esperar Jesus. Não, é agora que tem que trabalhar.
E Paulo, ele fala, lá em Coríntios, ele fala assim: eu trabalhei mais que todos os apóstolos. O mesmo Paulo que disse que a pátria dele era celestial. Nós temos uma responsabilidade. E Jesus aqui em Atos, ele fala: vocês vão receber poder. Poder para quê? Para esperar sentado à volta dele? Não. Para trabalhar. Para trazer o reino dele aqui na terra. E no sermão profético, nós vemos sinais. Sempre tiveram, verdade. Eu fico imaginando o pessoal ali que viveu a Segunda Guerra Mundial. Com certeza pensaram que Hitler era o anticristo. Eu penso que ele não era o anticristo, mas o espírito do anticristo estava nele. Como hoje tem em governantes que oprimem o seu povo, que destroem uma nação. É o espírito do próprio anticristo, não é o próprio anticristo. Então nós vemos também catástrofes naturais. Se você acompanha um pouco história mundial, geografia, sempre teve vulcão, sempre teve terremoto, tsunami, tornado, mas a gente vê numa escala cada vez maior. Cada vez maior. Essa semana entrou em erupção um vulcão, que eu esqueci o nome, mas não é o primeiro. Como o início do ano também teve esse incêndio na Austrália, essa imagem lá da Austrália, que matou 1 bilhão de animais. Não morreu tanta gente, morreu gente, mas só que o estrago ambiental, da mesma forma, deslizamento aqui no Brasil, enchentes, terremotos, tornados. Vocês sabem que o Haiti foi destruído por um terremoto. E a gente vê cada vez mais essas contrações, dores de parto aumentando. E aí a gente traz mais uma vez, você que é mulher que já teve filho, aumenta as contrações para o nascimento do filho. E nós estamos vivendo isso, essa aceleração, esse aumento. E aí vai acabar, e tem uma ordem, lá em Mateus 24, você pode acompanhar aí, tem uma ordem. Primeiro vem o início das dores, e logo depois do início das dores vem a grande tribulação, e depois da grande tribulação que vem o retorno de Jesus Cristo. E aí a gente pensa, poxa, nunca veio, Jesus disse aí que nunca apareceu um outro Cristo como ele. E aqui no Brasil tinha um que era cômico, né? O Henrique Cristo, um crente que é verdade não vai dar ibope é um cara, mas ele tinha um seguidor. Mas eu vejo que não se compara ao Messias. É um figura o cara. Mas existem aqueles que pregam heresias. É o que a Bíblia fala. Heresias é o engano. E prega no nome de Jesus. E engana muitas pessoas. E a apostasia é um dos sinais da volta de Jesus. Pessoas abandonando a fé. E com a internet, com o advento da internet, a gente fica muito mais informado. Outro dia desses, um integrante, um ministro de louvor mundialmente conhecido, compositor de muitas canções lindas, abandonou a fé. Outro também, um escritor, não vou citar nomes porque eu creio que vão voltar, mas um escritor mundialmente também conhecido, escrevia muito sobre relacionamentos, apostatou da fé. E não é algo que ele, vou apostatar aqui, vou ficar na minha, deixa os caras crerem. Não, eles fizeram questão de usar um megafone que não criam mais em Jesus. É sinal, está à porta. Que eu e você tenhamos esse temor. Não é para a gente ficar agora, bater o desespero, não. É para o nosso coração se encher de alegria. E desde o tempo, desde a criação, e Jesus compara muito a volta dele como os tempos de Noé. As pessoas davam-se em casamento, se casavam, bebiam, comiam, até que chegou um dia, a arca fechou a porta e veio o dilúvio. O dilúvio foi o quê? Juízo de Deus sobre a terra.
Assim como lá no Egito, as pragas sobre o Egito foram juízo de Deus. Mas aí o juízo veio para o povo dele? Não, veio para o ímpio. E eu penso que nesse início das dores que nós estamos passando, a igreja está passando, no mundo inteiro. Lá tem uma imagem também sobre perseguição de cristãos. Nesse tempo mesmo de pandemia, a China está fechando a igreja cristã, destruindo, demolindo. Cada dia mais tem um score de países perseguidos, onde é até condenado à morte, perseguição, sendo jogado na prisão. Aqui na América Latina só tem um país, que é a Colômbia. Mas lá é porque também muito forte o catolicismo, mas não chega ao nível, se eu não me engano, a Colômbia está em 40 e pouco na posição lá, entre os 100 países mais perseguidos, mas a maioria, países asiáticos, países orientais. E aí quando a gente pensa, não é uma realidade nossa, mais uma vez eu falo, existe perseguição mascarada, só que a gente não atenta. Então os sinais estão à porta, e essa intensidade tem uma mensagem. Quero convidar você a abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses 2:4. 2 Tessalonicenses 2:4 fala sobre o anticristo. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhe disse isso quando estava com vocês? Aqui a gente vê que a partir daí vem o governo do anticristo, e a partir daí entra a grande tribulação. O que nós estamos vivendo hoje no mundo, no ano de 2020, é o início das dores. É dores de parto. Acabou essas dores, já em seguida entra o governo do anticristo. É quando acabar aí, descobrirem a cura do Covid, é quando todo mundo sair de casa. Não é isso. E eu tenho certeza que daqui para frente as coisas vão piorar. Não interprete errado. Veio pregar desgraça. Não. Tanto que Deus é o paradoxo do evangelho. Essas coisas vão aumentando, as dores, mas também o evangelho vai ser propagado. Vai alcançar nações onde não alcançava antes. A internet eu tenho certeza que vai ser bênção nessa hora. Hoje mesmo a gente poderia, imagina se não tivesse internet, veio aí o vírus, as pessoas iam ter que ser quase que traficante, né, para reunir. E se você está me vendo, é porque da mesma forma que veio as coisas ruins, também vem coisa boa. O evangelho vai ser expandido. O evangelho vai ser proclamado. Nós vamos avançar. A igreja vai crescer. E a Bíblia fala que o mundo, ele geme, clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são os escolhidos. Eu e você. A essência do reino, a essência do reino de Deus é a negação. Quando Jesus chamou os discípulos e continua chamando, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. A essência do inferno é o egoísmo. Então, da mesma forma que vai aumentar a calamidade, a graça de Deus vai ser derramada, dobrada, eu tenho certeza. E Joel fala que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós vamos profetizar, nós vamos ter sonhos, é promessa.
para a minha vida e para a tua vida. E o nosso coração, muitas vezes, na humanidade, a gente fica em pânico porque a volta de Jesus fala do quê? Acabou os meus projetos aqui, game over. Eu falei da pesquisa e falei da enquete também. Mas a verdade é que a volta de Jesus representa os teus projetos pessoais todos. Seja pessoal, profissional, seja casamento, tudo. E aí a gente fala, Senhor, calma, espera um pouco aí, deixa eu fazer isso, ainda tem muita coisa para fazer. Mas não é, muitas vezes, coisas para o reino, são coisas pessoais. Ah, Senhor, só volta quando eu casar, só volta quando aquela menina me der mole, só volta quando isso, e a gente pontua. Atitude egocêntrica. É uma atitude pensando em ti, não no coletivo. E esse é um tempo de nós analisarmos também. Eu falei outra semana, ainda não estava esse caos na saúde, sobre o tema também da visão celular para esse ano, preparar o caminho. E aí logo em seguida, a gente experimentou tudo isso. E o preparar o caminho é justamente isso, você se preparar para o noivo. Eu quero ler contigo o que está escrito ali, em Apocalipse. Apocalipse, só um instante, por favor. Apocalipse 19. Apocalipse 19, a partir do versículo 7. Fala sobre preparação. Apocalipse 19, versículo 7. Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então a gente vê aqui uma noiva preparada. E Isaías 40 fala sobre João Batista, profetizando a vinda de Jesus. João Batista preparou o caminho para Jesus. E nós, como noiva, igreja, preparar o Senhor, o caminho do Senhor. Jesus foi para preparar a casa da noiva. E ele disse que vai voltar. E aqui em Apocalipse fala, jubilem, se alegrem. A Ingrid começou falando, a tua redenção está próxima. Se alegre. A gente está vendo aí, pode ver o ímpio. O ímpio que está na sua impiedade, ele fica alarmado. Quando fala, é o fim dos tempos, pelo amor de Deus, o cara vai estocar comida, ele vai fazer alguma coisa, pensando no mantimento. Não, não é isso o que Deus quer da nossa vida. Não é que a gente fique que nem uma barata tonta, perdida. Agora o que eu faço? Eu preciso saber, alguém tem a resposta para me dizer quando Jesus vai voltar de verdade, para eu ajeitar a minha vida. Sinais. Muito mais importante do que você saber a hora e o dia, é saber se você está cumprindo a missão. E nós lemos aqui em Atos, nós recebemos poder para pregar nos confins da terra. Não existiu em nenhuma época da história um momento tão propício para o evangelho ser propagado. Ah, agora que Deus deixou todo mundo amedrontado, todo mundo vai aceitar ele? Não, porque as pessoas elas têm temor da praga, não de Deus. Mas existem pessoas nesse tempo muito propício, e é o que Deus fala, o campo está branco, já está prontinho, as pessoas que vão ser salvas, as pessoas que vão reinar com Jesus. Orem por trabalhadores. E quando a gente fala de trabalho, a gente pensa logo em dor. É o que a gente não quer sentir, é dor. Seja física, emocional, desgaste. Mas o campo está branco. Eu sempre estou falando isso porque é algo rotineiro aqui na nossa igreja, o drive-thru de oração. 90% das pessoas estão angustiadas. Se você orar o Pai Nosso, ela já chora, já está muito pronta
para receber o evangelho, e a gente ora, a gente dá uma palavra de vida e esperança, porque estão com céus de angústia. Seja um parente que está internado, seja um amigo que já morreu. Mas não é o intuito de Deus deixar todo mundo desesperado, e agora vocês vão me aceitar, não. É a manifestação dos filhos dele, aqui, neste tempo. E nós precisamos colocar o nosso passo no caminho certo. Quanto mais o tempo se aproxima do fim, pior vão ficando as coisas. Mais uma vez, diga para o irmão ao seu lado, digita aí: quanto mais se aproxima do fim dos tempos, mais as coisas piores ficam. Mas nós lemos aqui: se alegrem. Esperança para mim e para ti. É Deus falando: ei, se prepara, estou voltando, olha os sinais. E aí esse tempo também você vai ver no YouTube vários debates teológicos. O que você crê? Jesus volta antes da tribulação, da grande tribulação. É uma simples ilustração. Você que toma café com leite. Tem gente que coloca primeiro o café, certo? E depois põe o leite. Eu boto primeiro o leite e depois eu boto o café. Aí a gente vê lá o tom, mistura e tal. E tem gente que põe ao mesmo tempo, seja café, seja Nescau. Muito mais importante do que a ordem é beber o café. Concorda comigo? É a mesma coisa. Não é tempo de saber, é antes, depois da tribulação. O arrebatamento é antes, depois da tribulação. Jesus volta antes disso, daquilo. Muito mais importante do que isso é você estar cumprindo a missão. Porque o cara que está preparado é muito mais prático. Tu está preparado? Perguntar. Tu está preparado? Tu está preparado? Não me coloco numa posição, eu estou preparado e tu. Não. É uma pergunta simples. Você está cumprindo a missão? Se não está, é tempo de cumprir. E esse tempo, e a gente viu aí sinais atrás de sinais. A ira de Deus não vem para os filhos dele. A ira de Deus vem para o ímpio. E eu tenho certeza que a grande tribulação, o povo dele vai ser poupado. E a Bíblia fala sobre isso também. Se os dias da tribulação, da grande tribulação, não fossem abreviados, se possível até os escolhidos não iam resistir. Não iam aguentar. Então a gente já tem aí um alívio, que até na tribulação, grande tribulação, nós vamos estar sendo poupado por Deus. E desde o Gênesis, a ira vem para aqueles que são abomináveis diante de Deus, praticam iniquidades, vivem a vida como se fosse só aqui. E lá em Isaías 55, a partir do versículo 6 diz: buscai a Deus enquanto se pode achar, orem ao Senhor enquanto está perto. Isso Isaías veio muito antes de Jesus, mas a gente tira uma grande lição disso. Vai existir um tempo que vão procurar e não vão encontrar Deus. Vão clamar a Deus e não vão ouvir a sua voz. Vão querer a presença do Espírito Santo e não vão ter. Então eu e você temos esse privilégio de buscar a Deus e encontrá-la. De clamar, dobrar o joelho e ter a presença do Espírito Santo. Nós temos esse privilégio e muitas vezes nós negligenciamos. Nós entramos numa zona de conforto, nós nos acostumamos com Jesus. E nesse tempo não é para você se alarmar.
Eu estou com a vida toda errada aqui, Jesus está voltando mesmo, está todo mundo falando. Agora, não, motivação errada. Busque com o coração sincero. E eu finalizo o que está escrito ali em Apocalipse 22, a partir do versículo 11. Diz assim a minha Bíblia, a sua Bíblia, a nossa Bíblia: quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Esse é o tempo de eu e você nos lavarmos cada dia mais a nossa roupa com o sangue do Cordeiro. É o tempo de nós alinharmos a nossa vida com o propósito divino. Que nós tenhamos esse temor para os últimos dias. Temor para os últimos dias. Os dias são maus, é verdade. Mas a graça de Deus continua disponível. A graça de Deus continua acessível a mim e a ti. Que nós venhamos ter essa caminhada, dia após dia, dedicação, vigilância. E o sujo, que se suje mais. O injusto, continue com a sua injustiça. Não é para o crente, eu sou a raça ariana. Não, esse é o tempo para o cristão alcançar pessoas. A seara é grande, os campos estão brancos. Precisamos estar limpos, limpos diante de Deus, e sem temor, nós não vamos cumprir a missão, nós vamos fazer por obrigação, e o que a gente faz por obrigação se torna um fardo muito pesado. Chega uma hora que eu cansei disso e chuto o pau da barraca. Mas quando a gente faz sabendo a missão, entendendo que nesse tempo o que é mais importante é entender a missão. E Jesus nos confiou uma missão, como povo escolhido dele. Eu quero te convidar aí onde você está na sua casa, a se curvar diante de Deus, a inclinar o teu coração a Ele e fazer uma oração sincera. Deus, o que eu preciso mudar? Santo Agostinho tem uma frase que diz: a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. O que eu quis compartilhar, eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou ao teu coração, é uma palavra de esperança. Não é uma palavra de pânico. Da mesma forma que Jesus, ele alertou muitas vezes os discípulos sobre o inferno. E uma vez eu vi um texto que dizia que Jesus falava mais no Novo Testamento, mas ele citou muito mais vezes o inferno do que o céu. E aí um cara que não tem temor, ele fala: ele está querendo amedrontar, ele está querendo intimidar para impor força, servi-lo. Não. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o discernimento, entende que Jesus é um amigo, e o amigo, ele não fala o que você quer ouvir, ele fala o que você precisa ouvir. E da mesma forma, não quero te amedrontar, não quero te deixar
em pânico, mas que o teu coração se encha de esperança. Neste tempo onde falta esperança, pode fazer aí um briefing da tua família, de amigos. Você tem ouvido relatórios em grupo de WhatsApp, noticiários, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão aflitas dentro de casa, e nós precisamos estar cheios da esperança, da volta do nosso Redentor. É tempo de voltarmos à essência do reino. Não é tempo de julgar. Não se falava na volta de Jesus como está falando agora, só a igreja tal, que era escatológica, só falava volta de Jesus. Agora que apareceu, estão falando sobre a volta de Jesus. Não, tempos e estações. Tempos e estações. E Jesus disse: não cabe a vocês saberem os tempos e as estações, senão ao Pai. O nosso papel é fazer o que Ele mandou ser feito. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você que está online agora, quero te convidar a colocar a tua mão no teu coração e ore ao Senhor. Peça para Ele te usar nesses tempos. Peça, faça a sua oração pessoal. Ore a Ele. Peça para você ser útil na mão dEle. Se você tem uma vida egocêntrica, peça para Ele te ajudar a ter uma vida que pensa no coletivo, no teu próximo, na tua família. É tempo de nós voltarmos para Ele. Ele está à porta. Que nós sejamos muito mais do que preparados, mas encontrados com a mão no arado, com a mão na massa, trabalhando para o reino, para a eternidade. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida, meu Deus, que está cultuando a Ti, seja através do YouTube, do Instagram, do Facebook, meu Deus. Eu não tenho capacidade de convencer nem a mim mesmo, mas o Teu Espírito Santo convence os corações. Que o Teu Espírito, Deus, visite cada lar que está, meu Deus, cultuando a Ti. Que o Espírito Santo, meu Deus, venha trabalhar nas famílias, nos filhos, nos pais. Em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos ser usados por Ti. Nós queremos, meu Deus, estar preparado como se eu estivesse voltando amanhã. Mas também nós queremos estar trabalhando para Ti, como se o Senhor estivesse voltando só daqui a 20 anos. Em todo o tempo, meu Deus, estarmos aptos. Meu Deus, que cada coração rendido a Ti agora receba uma porção de fé, de esperança, de vida. Em nome de Jesus, nós iremos avançar no propósito, nós iremos conquistar para Ti. Que toda seta do maligno, meu Deus, querendo nos paralisar, seja com pensamentos terrenos, seja, meu Deus, com atitudes que nos enraizaram a este mundo, meu Deus. Como Paulo disse, a nossa pátria é celestial, a nossa pátria é eterna. Isso não quer dizer que iremos entrar numa zona de conforto, de comodismo, mas iremos, meu Deus, ser cooperadores do Teu reino. Abençoa, meu Deus, cada vida que está assistindo, Senhor. Dá um renovo espiritual, Pai. Dá um renovo de mente. Que todo relatório do inferno, de morte, de desgraça, de pânico, meu Deus, seja removido.
E os pensamentos do alto, meu Deus, inunde essas mentes, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos em Ti aquele que quer e há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que quer e há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, que virá buscar a Tua igreja. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que quer e há de vir é o nosso Deus. Aquele que quer e há de vir. O poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que quer e há de vir. O seu poder vai o Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Nos enche, Deus. Sim, eu creio em Ti. Nós cremos em um Deus. Sim, eu creio que pode todas as coisas. Nos lembra, Deus, das Suas promessas por nós, Senhor. Ora vem, Maranata, vem, Jesus. Desacreditamos na Tua volta. Não nos deixa ficar neste mundo, Pai. Vem, vem, do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, eu creio. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Tu és o Deus que levará a Tua igreja. Sim, eu creio, Tu és Jesus. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que quer e há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Maranata, vem. Aquele que quer e há de vir. O seu poder vai ressurgir. Sim, meu Deus. O Deus que os mortos faz viver. Continuamos crendo em Ti. Deus de milagres. Continuamos, meu Deus, Deus de milagres. trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Aquele E a Tua palavra que diz: há de vir. Jesus, fiquem vigiando, pois vocês não sabem seu poder em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto. Se o Senhor da casa soubesse quando ia chegar o ladrão,
ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Que você esteja vigilante, com o coração cheio do temor de Deus, com a graça de Deus, com a força do Espírito, e que nenhum mal venha tocar a tua vida, a tua casa. Eu profetizo vida, eu profetizo esperança, eu profetizo conquistas sobrenaturais na tua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo esteja contigo hoje até a consumação dos séculos. Deus te abençoe. Deus que os mortos fazem ver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que quer e há de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que quer e há de vir, Maranata vem, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio.